E hoje o tema da aula é toxoplasmose na gestação. Então, das doenças importantes da gestação aí, a gente tem uma causada por bactéria, uma por vírus, e a doença de hoje é uma doença causada por um protozoário. Então, o protozoário causador da toxoplasmose é o Toxoplasma gondii. Tá bom? Então, este protozoário, ele pode causar algumas complicações para a gravidez e para o bebê. Então, o que a gente precisa saber de importante sobre este protozoário? Que no caso deste bicho aqui, o homem, ele não é o hospedeiro definitivo desta doença. O homem é o hospedeiro intermediário da toxoplasmose. E por isso, ele vai se comportar de uma forma diferente na hora da transmissão. Quem é o hospedeiro definitivo deste agente etiológico, que é o Toxoplasma gondii, esta fera? Então, o gato, ele é o hospedeiro definitivo do Toxoplasma gondii. E a gente vai entender que o problema da toxoplasmose na gestação é quando a gestante adquire a toxoplasmose na gestação. Então, o mais importante para nós é a prevenção da toxoplasmose. Mulheres que já tiveram toxoplasmose, elas não vão ter complicações, ao contrário das mulheres que já tiveram HIV, as mulheres que já tiveram sífilis, né? Então, nesse caso aqui, o importante é a prevenção. E como que se faz a prevenção? Não é assim, tá? Então, apesar do nosso surto de corona, não é assim que faz a prevenção da toxoplasmose. Para saber como é que faz a prevenção, a gente precisa entender um pouquinho do ciclo de vida do protozoário. Então, eu vou colocar o ciclo de vida aqui, eu quero que vocês acompanhem o pointer, para vocês não tentarem ler todo o ciclo de vida, tá bom? Então, acompanhe o pointer aqui, ó. O gato, ele como hospedeiro definitivo, tá? Ele é responsável por transportar a maior parte das formas do protozoário, né? Principalmente as formas de taquizoítos, que são é a forma do protozoário que está na corrente sanguínea, tá bom? Quando o gato defeca no ambiente, ele vai estar defecando os cistos desses protozoários. Então, esses zoocistos presentes nas fezes dos gatos é que vão ser responsáveis por contaminar os hospedeiros intermediários, tá bom? E a gente tem aqui como exemplo um hospedeiro intermediário como sendo o homem, no nosso caso da ginecologia, a mulher, né? E outros mamíferos, tá bom? Então, o homem, né? Nós vamos adquirir a toxoplasmose de que forma principal? Entrando em contato com as fezes do animal, do gato, contaminadas com os oocistos. E esse contato ele pode se dar tanto pela ingestão direta, né? Pelo contato das fezes com a mão, e a ingestão, levar a mão à boca, quanto por comida e água contaminados por essas fezes, tá bom? A segunda forma de contágio é a ingestão de carnes mal cozidas. Então, carnes dos outros hospedeiros intermediários que tem uma forma do protozoário que chama bradizoito. O bradizoito é a forma do protozoário que fica nos tecidos, tá bom? Então, brad significa que é baixo, né? Então, uma forma do protozoário que se movimenta menos, fica dentro dos tecidos. Na corrente sanguínea, a gente tem taquizoítos, né? Igual taquicardia, mais rápido, são formas do protozoário que se movimentam mais rapidamente. E aí esses taquizoítos, olha o pointer aqui, é que na corrente sanguínea eles podem causar uma inflamação da placenta e atravessar a barreira placentária. Então, o que ocorre aqui é ou água e comida contaminados por fezes do gato, contaminadas, tá bom?
Não é só a fezes do gato, tem que lembrar que o gato tem que ter o toxoplasma, ou a ingestão direta das fezes por manipulação, ou a ingestão de carnes mal cozidas. E a forma que ultrapassa a barreira placentária, causando um processo inflamatório na placenta, é a forma de taquizoítos. Às vezes isso cai nas provas, tá bom? E aí vai causar problemas para o bebê. Então, saber como é que funciona aqui o ciclo de vida, as formas de contaminação, vai ajudar a gente a saber quais são as formas de prevenção também, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Para eu saber quando a gestante está com toxoplasmose, olha só, assim como na sífilis e assim como no HIV, a gente tem um problema, que é que a maioria das gestantes são gestantes assintomáticas. Aliás, a maioria das pessoas que entram em contato com o toxoplasmose, com o toxoplasma gondii, vai ser assintomática. Cerca de 10% apenas das pessoas vão adquirir a doença sintomática. Então, 10% só dos infectados. E a gente vai suspeitar de toxoplasmose aguda, que a mulher adquiriu a doença, se ela tiver febre ou adenomegalia, principalmente cervical, tá bom? Então, a gente vai suspeitar nesses casos. E se eu não suspeitar, como que eu vou fazer o diagnóstico dessa infecção assintomática? Da mesma forma que eu faço na sífilis e no HIV. A grande maioria dos diagnósticos se dá pela triagem sorológica. Então, eu vou solicitar exames de rastreio, tá? Então, a gente vai procurar a toxoplasmose na gestante, certo? Então, a gente tem 2 exames aqui para fazer o diagnóstico de toxoplasmose. Então, existem 2 anticorpos, o IgM e o IgG, que a gente vai solicitar sempre os 2. Então, veja, o IgM, ele é o anticorpo de fase aguda, tá bom? Sempre o IgM é anticorpo de fase aguda. Ele surge aí na primeira semana de infecção. Então, a mulher entrou em contato com o toxoplasma, ela vai surgir o IgM aí em até uma semana. E esse IgM ele vai desaparecer gradualmente. Ele pode levar vários dias para sumir completamente. Ao mesmo tempo que o IgM decresce, a gente vai começar a produção de IgG, que é o anticorpo de memória. O IgG ele surge 1 ou 2 semanas após a infecção, então não vai surgir na primeira semana. Então veja que se eu tenho um IgM decrescente e um IgG que surge na primeira, segunda semana, eu posso encontrar em algumas fases da infecção a presença tanto do IgM quanto do IgG. Isso vai ser muito importante em alguns casos, tá? Então, a gente tem o IgM e o IgG. Então, olha só, lá no pré-natal, a gente já aprendeu que faz parte da rotina de exames do primeiro trimestre ou da primeira consulta a solicitação de IgM e IgG para toxoplasmose. Então, tem que solicitar, tá? Então, a gente vai relembrar que a toxoplasmose é uma sorologia que a gente precisa repetir pelo menos uma vez a cada 3 meses. Todos vocês lembram, tá bom? E no pré-natal, a gente vai dar algumas orientações para a gestante. Então, quais são as orientações que a gente tem que dar para todas as gestantes? Olha só. Evitar contato com fezes dos gatos, tá? Então, a gestante, ela vai evitar mexer na terra ou na caixa de areia ou no local onde o gato costuma, né, fazer as suas necessidades. A gente tem a sorte de que, ao contrário de outros animais, os gatos geralmente são animais limpos, então eles fazem as necessidades sempre no mesmo local, enterram, etc. Mas quem vai fazer a limpeza disso daí? Outra pessoa que não é a gestante, tá bom? Então tem que evitar, a gestante ela vai evitar fazer a troca aí dessas caixas de areia, principalmente, tá? Ou mexer na terra ali, em jardim, onde o gato costuma evacuar, tá bom? Outra orientação importante aí no pré-natal,
evitar ingerir carnes cruas ou mal cozidas, tá bom? Então é para evitar alimentos de procedência duvidosa, principalmente, né? Carne dos outros mamíferos aí que podem ter ingerido a fezes do gato, né? Contaminada. Assim como nós, né? O ser humano pode ingerir, os outros animais também podem. Então essas carnes mal cozidas, elas devem ser evitadas, tá? E evitar contato com o gato. Vai evitar contato com o gato? Não, gente, isso aqui não é para evitar contato com o gato. A mulher pode ter gato. Não é para você mandar seu gato embora quando você estiver pensando em engravidar. Ah, eu moro com 11 gatos. Vou ter que me mudar? Não, pode ter contato tranquilamente com os seus gatos, tá bom? Então essa é uma orientação que a gente tem que esclarecer bem, principalmente para gestantes que têm gatos, porque elas vão querer mandar o gato embora, vão querer evitar esse contato aí, e não tem nada a ver, tá bom? Desde que elas evitem o contato com as fezes do gato, que podem estar contaminadas aí com o Toxoplasma gondii, tá bom? Vamos lá. Então, a gente vai solicitar para todas as gestantes as sorologias do primeiro trimestre. E nesse ponto aqui, tá? Esse slide e o próximo talvez sejam aí os dois mais importantes da aula. Então, vocês precisam entender para poder fazer corretamente a análise desses dados aqui. Então, é muito simples esse primeiro slide, olha só. Se eu tenho uma gestante que não tem anticorpos de fase aguda, ou seja, ela não está doente no momento, e não tem anticorpos de fase crônica, ou seja, ela nunca teve toxoplasma, porque ela não produziu, a gente está diante de uma gestante suscetível à toxoplasmose. Então, como ela nunca teve contato, ela não produz anticorpos de memória, ela pode adquirir toxoplasmose a qualquer momento. Então, aquelas orientações vão servir principalmente para esta gestante aqui, tá? É a gestante que pode adquirir toxoplasmose durante a gravidez. Eu falei ali atrás que o problema da toxoplasmose é ser adquirida durante a gravidez, então eu preciso tomar esses cuidados aqui. Essa gestante aqui é a que vai repetir de rotina os IgM e o IgG trimestralmente, tá? Então, claro, se a gestante ela já teve toxoplasmose, a gente vai encaixar ela em outro grupo, tá bom? Que é este daqui, ó. Ela tem IgM negativo, IgG positivo, ou seja, o IgM dela já assumiu, ela tem IgG positivo, ou seja, ela já adquiriu imunidade contra o Toxoplasma gondii, e esta gestante aqui é uma gestante imune, e, portanto, ela não precisa repetir as sorologias na gravidez, nem nessa e nem nas próximas. Ela já é imune à toxoplasmose, tá? Então, a chance de reinfecção é mínima, tá bom? Exceto nos casos de imunodeficiência, né? Se a mulher tem HIV positivo, ela pode, né, adquirir novamente uma infecção qualquer, e mesmo que ela já seja imune, tá bom? Então, mas essas gestantes aqui são consideradas imunes e não precisam repetir a sorologia, tá bom? As pacientes com apenas o IgM positivo são pacientes em fase aguda da doença. Então, elas adquiriram a infecção essa semana, porque o IgG não positivou ainda. Então, essas pacientes aqui, elas estão com uma infecção aguda e elas vão precisar de tratamento, tá bom? Eu vou falar qual é o tratamento lá na frente. Então, essa parte aqui é mais tranquila. Os dois negativos suscetíveis, só o IgG positivo imune, só o IgM positivo, uma infecção aguda, e nós vamos tratar. O que é mais difícil da toxoplasmose e por isso é o que mais cai nas provas? Quando a gestante tem as duas sorologias positivas. Veja que eu falei que enquanto o IgM está diminuindo, o IgG já pode aparecer. Então, eu posso ter coexistência dos dois anticorpos em algumas etapas e a gente precisa saber interpretar esses dados aqui. Porque ou eu estou diante de uma gestante que já adquiriu a gestante há mais tempo e o IgM ainda não caiu,
tá? Tá caindo, mas por isso ele está presente. Ou eu estou diante de uma gestante que ainda está doente, porém o IgG já apareceu. Isso vai ser muito importante, porque eu quero saber se essa doença é antes da gravidez ou durante a gravidez, porque o problema é adquirir a doença durante a gravidez. E como que eu faço para saber se a doença é uma doença mais antiga ou uma doença mais recente? Eu vou solicitar um novo exame. Então, para essas gestantes aqui com IgM positivo e IgG positivo, eu vou pedir um teste de avidez de IgG. Eu quero saber se o IgG que eu estou apresentando aqui, ele já está ávido pela infecção. Ele já é um IgG que já conhece essa infecção de longa data, ou se é um IgG inocente. Ele está conhecendo agora. Nossa, acabei de chegar, chegou no meio da guerra, tá bom? Então, este teste de avidez de IgG, ele vai significar o quê? Se a infecção tem mais de 16 semanas ou menos de 16 semanas. Veja que 16 semanas são 4 meses. Então, sempre com as duas sorologias positivas, eu solicito o teste de avidez de IgG e o resultado vai aparecer para mim como alta avidez ou baixa avidez. Então, este teste aqui de avidez, tá? Vamos passar o slide. Ele vai mostrar que se eu tiver uma alta avidez, ou seja, o IgG já sabe quem é este problema aqui, faz tempo que ele está combatendo esse toxoplasmose aqui. Eu estou diante de uma infecção antiga, ou seja, adquirida há mais de 16 semanas, tá bom? Agora, se o IgG for um IgG inocente, não sabe o que está acontecendo direito, olha, ele tem baixa avidez pelo toxoplasmose, pelo toxoplasma. Isso significa que eu estou diante de uma infecção recente. Na verdade, o IgG acabou de surgir e o IgM é o IgM que ainda não caiu, tá bom? Então, eu estou diante de uma infecção de menos de 16 semanas e, por isso, provavelmente adquirida na gestação. E essa paciente aqui eu vou tratar. Então, neste momento, eu estou tratando duas pacientes. Aqui tem só o IgM negativo, só o IgM positivo, perdão. Então, se ela tem só o IgM positivo, eu vou tratar. E aquela que tem o IgM e o IgG positivo e tem baixa avidez de IgG. Tá? Não é para confundir avidez do IgM. Não existe avidez do IgM, é a avidez do IgG, tá bom? Então, essa paciente com baixa avidez de IgG, ela tem que tratar a infecção. Qual é o grande problema aqui nesse slide? Eu vou fazer uma colocação aqui, vocês precisam tentar entender isso aqui. Se eu colher o teste de avidez de IgG numa gestante de 25 semanas, adianta fazer esse teste de avidez numa gestante de 25 semanas? Aí o resultado vem como alta avidez. Significa o quê? Que a gestante ela teve essa infecção há mais de 16 semanas, mas ela está de 25. Ela não pode ter adquirido no começo da gestação, ela teve as 9 primeiras semanas aí de gestação, que ela pode ter adquirido nessa época. Então, fazer o teste de avidez em gestantes com idade gestacional mais adiantada não me ajuda a decidir se ela teve a toxoplasmose antes ou no começo da gestação. Por isso, não se faz teste de avidez se a idade gestacional tem mais de 16 semanas. Porque se ela tiver com 17 e eu solicito o exame, só vai me dizer que a infecção tem mais de 16. Ela pode ter pego na primeira semana de gestação, por exemplo. Tá? Então, não adianta fazer o teste de avidez. Se a gestante apresentar o resultado de GG e IgM positivos com mais de 16 semanas, tá? A nossa gestante da questão da prova anterior, que chegou na primeira consulta do pré-natal com 18 semanas, por exemplo, né? Se ela está com os dois resultados positivos, nós vamos fazer o quê? Tratar também. Não dá para saber se a infecção é recente ou antiga, então a gente trata, tá bom? Isso aqui é importante
tá? Porque isso aqui sempre cai nas provas. Eles vão falar que a gestante colheu o teste de avidez com X semanas. Tem que ser menos de 16, porque se for avidez alta, aí quer dizer que a infecção foi antes da gravidez, tá bom? Então, isso aqui é uma das coisas mais difíceis da aula para tentar entender. Então, vamos falar da transmissão vertical, tá? Como que ocorre o contágio do bebê, tá? Porque a mulher vai ser assintomática e não vai ter problema nenhum na gestação, provavelmente, né? Com ela, mulher. Então, a gente já falou que a transmissão vertical, ela é comum, ela vai acontecer na primo-infecção, ou seja, a primeira vez que a mulher teve contato com o toxoplasma, é que vai acontecer a transmissão vertical e é por isso que eu tenho que prevenir o contágio na gravidez. Se a mulher entrar em contato com o toxoplasma depois que ela já é imune, a gente não vai ter transmissão vertical, tá bom? É importante a gente saber o quê? Que o risco de infecção aumenta com a idade gestacional. Então veja aqui, eu coloquei números aqui só para ilustrar, vocês não precisam saber esses números. Mais ou menos no final do primeiro trimestre, olha só, o risco de transmissão vertical é só 6%. Então, mulheres que adquirem a toxoplasmose no começo da gestação têm muito menos chance de transmitir o toxoplasma para os seus fetos. Ao passo que, quase no termo da gestação, né, começa com 37 semanas, eu tenho quase 3/4 de chance de transmissão vertical, tá bom? O problema é que se o risco aumenta com a idade gestacional, a gravidade diminui com a idade gestacional. Então, apesar de ser muito mais comum, né, ter a transmissão vertical lá no terceiro trimestre, veja que eu estou diante de um bebê que já está praticamente pronto para nascer. Então, esse bebê ele vai sofrer menos as alterações do toxoplasma no organismo, né, principalmente as de má formação, principalmente as complicações que a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Então, adquirir toxoplasmose no primeiro trimestre, a chance de transmitir para o bebê é pequena, porém, se transmitir, a gravidade é maior, tá bom? Então, isso aqui é importante a gente saber. Quando a gente fala de infecção fetal, como que eu vou saber se o bebê foi infectado ou não? Porque se a taxa de transmissão é baixa, eu preciso saber se o bebê está infectado ou não, porque isso vai refletir em qual tratamento eu vou utilizar para essa gestante. Tá? Então, para saber se o bebê está infectado ou não, eu vou precisar fazer um exame que chama amniocentese. Então, a amniocentese é o que? É a retirada de líquido amniótico para detecção do DNA do Toxoplasma gondii. Então, eu tenho que identificar o protozoário no líquido amniótico para saber que o protozoário ultrapassou a placenta, tá bom? E a amniocentese, olha lá, guiada por ultrassom, onde não tiver bebê, a gente enfia uma agulha na barriga para coletar o líquido amniótico, tá bom? Para fazer detecção do toxoplasma. Então é assim que se faz. Então vamos lá, vamos entender como é que funciona o tratamento agora. Então eu tenho dois tipos de tratamento. Eu tenho um tratamento só para a prevenção da transmissão vertical, ou seja, o bebê ainda não foi contaminado, então eu vou parar o toxoplasma na placenta, tá? E eu posso ter o bebê que já foi contaminado, e aí o tratamento vai ser um pouquinho diferente, porque eu tenho que tratar a toxoplasmose do bebê, tá bom? Então, como que eu faço a profilaxia da transmissão vertical? A droga que impede a passagem do toxoplasma pela barreira placentária é a espiramicina. Eu coloquei aqui a dose, é 1 grama de 8 em 8 horas. A espiramicina, para as mulheres que não têm o bebê contaminado, elas vão manter a espiramicina até o final da gestação, para impedir que o toxoplasma passe pela placenta, tá bom?
Agora, eu vou iniciar espiramicina para as pacientes todas que fizerem o diagnóstico de toxoplasmose, até que elas façam a amniocentese, tá? Se elas fizerem a amniocentese e não aparecer o DNA do toxoplasma no líquido amniótico, eu mantenho só a espiramicina. Se a gestante fizer a amniocentese e tiver o toxoplasma, eu vou tratar a infecção fetal. Se a gestante não fizer a amniocentese porque não quer, porque me explicaram os riscos da amniocentese e eu não quero fazer, ou nós não temos disponível para fazer, ou não fez por qualquer motivo, eu vou considerar que esse toxoplasma ultrapassou a barreira placentária e foi para o bebê, então eu vou fazer tratamento da infecção fetal. E como que é feito o tratamento da infecção fetal? Olha só as drogas que são utilizadas. Vai ser utilizado um esquema tríplice com pirimetamina, sulfadiazina e ácido folínico. São 3 drogas que são utilizadas aqui para o tratamento da infecção fetal, tá bom? Estas drogas elas vão ser introduzidas como? Porque a minha gestante já estava tomando espiramicina. E aí eu descobri que o bebê tinha sido contaminado. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um esquema intercalado. Intercalando este esquema de espiramicina com esse esquema tríplice. Então, eu estou tomando espiramicina, estou administrando espiramicina para a minha paciente gestante com toxoplasmose. Eu vou fazer 3 semanas de espiramicina, 3 semanas de pirimetamina, sulfadiazina e ácido folínico. 3 semanas de espiramicina, 3 semanas de pirimetamina, sulfadiazina e ácido folínico. E eu vou intercalando este esquema a cada 3 semanas até chegar em 36 semanas, quando eu suspendo o esquema tríplice e mantenho apenas a espiramicina, tá bom? No terceiro trimestre, o risco de transmissão vertical começa a aumentar, então eu vou fazer o quê? Tentar bloquear aí a transmissão vertical com a espiramicina, tá? Para diminuir a quantidade de toxoplasma que está chegando para o bebê, tá bom? Então, esse intercalar aí é muito importante, vocês precisam saber, tá? Claro que eu não vou cobrar de vocês essas doses aqui, tá? Mas saber que existe uma droga que faz prevenção da transmissão vertical e as drogas que fazem tratamento da infecção fetal é importante, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Como prognóstico fetal, então, durante a gravidez, eu tenho alguns sinais de complicação que eu consigo visualizar na ultrassonografia obstétrica. Então, o que eu consigo visualizar para ver se o bebê já está sendo comprometido ou não? Olha só, complicações cerebrais, presença de calcificações intracranianas e dilatação dos ventrículos cerebrais, tá? Não, eu não coloquei aqui dos ventrículos cerebrais, não vai confundir com os ventrículos cardíacos, tá bom? Então, complicações cerebrais, que são as calcificações intracranianas e dilatação dos ventrículos cerebrais, tá bom? Então, isso aqui eu consigo ver no ultrassom. O bebê ele vai ter hepatoesplenomegalia, então o toxoplasma vai acometer o fígado, levando a ascite do bebê. Então, vai ter líquido de ascite, o médico do ultrassom consegue visualizar que tem líquido na cavidade abdominal. Pacientes que adquirem toxoplasmose em idades gestacionais mais precoces, o bebê pode fazer restrição de crescimento intrauterino, ou então CIUR, né? Que é crescimento intrauterino restrito, né? Vocês podem encontrar esse termo em outros livros. Então, restrição de crescimento intrauterino, né? O bebê ele vai crescer menos e vai nascer com baixo peso, tá bom? A placenta sofreu um espessamento porque ela passou por um processo inflamatório. Os taquizoítos, eles causam um processo inflamatório na placenta que permite a passagem deles aí para a circulação fetal. Então, a gente consegue visualizar essa placenta espessa aí
no ultrassom, tá bom? Então, quando a gente fala aí de prognóstico, né, lembrar que se a infecção foi no primeiro, segundo trimestre, lembra que apesar de ser mais rara a transmissão vertical, eu vou ter complicações maiores, olha só, podendo levar a abortamento, se for até 22 semanas, ou óbito fetal, se for depois de 22 semanas. Então, o bebê vai morrer se complicar demais aí. Isso é mais comum no primeiro e no segundo trimestre, tá bom? Quando a infecção é adquirida no final da gestação, apesar da taxa de transmissão vertical ser maior, a gente tem uma gravidade menor, então os bebês não vão a óbito. Mas existe uma tríade clássica no bebê que nasce com toxoplasmose congênita, e vocês vão precisar saber. Esta tríade clássica aqui, olha, é composta por corioretinite, então vai ter problemas na retina, vai ter problemas cerebrais com calcificações intracranianas e hidrocefalia. Então, hidrocefalia é o que? É o acúmulo de líquido nos ventrículos cerebrais que leva ao aumento do tamanho da calota craniana, do cérebro, né? Então, essa tríade clássica aqui da toxoplasmose congênita, tá bom? Então, esse bebê aqui já nasceu, é claro que não tem como avaliar a retina no bebê intraútero, né? Então, essa tríade clássica aqui é do bebê que já nasceu, tudo bem? Então, olha só, a gente tem aqui fotos de retina, né? Com ulcerações grandes na retina, tá? Essas úlceras elas podem crescer e ter complicações mais sérias que eu já vou falar. Olha, fotos de calcificações intracranianas, né? O branco aqui no meio do cérebro são as calcificações, tá? E hidrocefalia, então bebezinhos com hidrocefalia, né? Ó, ventrículos cerebrais bem dilatados, com acúmulo de líquido, tá? Então, essas são as 3 complicações da tríade clássica, tudo bem? Quais são as complicações a longo prazo aí? Então, se eu tenho comprometimento da retina, eu posso ter baixo peso ao nascer, então o bebezinho vai nascer com baixo peso, se ele teve restrição de crescimento. Se eu tenho comprometimento da retina, eu posso ter estrabismo e até cegueira, tá? Então, são possíveis complicações a longo prazo aí do toxoplasma na gestação. Eu posso ter hepatoesplenomegalia, e se eu tenho um fígado e o baço aumentado de tamanho, isso pode refletir em anemia e trombocitopenia, que é a diminuição do número de plaquetas, tá bom? Posso ter icterícia, o fígado é imaturo, é um fígado com funcionamento ruim, então ele não faz a conversão do grupamento M em bilirrubinas corretamente, bilirrubina indireta e direta, pode ter acúmulo de bilirrubinas e icterícia. E se eu estou acumulando bilirrubinas, eu posso ter impregnação de bilirrubinas no cérebro, levando a um quadro que chama kernícteros e a presença de convulsões por causa disso. Então, pode ter comprometimento cerebral, comprometimento hepático e ocular. Então, essas são as principais complicações. Além disso, né, a longo prazo, eu posso ter atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, eu posso ter dificuldades de aprendizado, né, conforme a infância for passando, tá bom? Então, essas são as principais complicações que vocês vão precisar saber. Acho que vai dar tempo de acabar a aula na primeira meia hora aqui, 40 minutos. Então, em resumo, o que vocês precisam saber desta aula aqui? Olha só, bem facinho. O contágio se dá pelas fezes do gato ou pelas carnes cruas. Então, essas são as formas de prevenção também, evitar o contato com as fezes do gato e a ingestão de carnes cruas. O diagnóstico, na maioria das vezes, é sorológico, então a gente não descobre as pacientes sintomáticas, a gente vai fazer a detecção com IgM e IgG. Tem que lembrar do teste de avidez para IgGs para as pacientes que têm os 2 anticorpos presentes e só fazer até 16 semanas. Isso vai determinar se eu estou diante de uma infecção aguda ou uma infecção mais antiga. E lembrar que o tratamento com espiramicina previne transmissão vertical e o tratamento tríplice se houve infecção fetal. Tá bom? Então, esses são os pontos mais importantes da aula, que são provavelmente o que a gente vai cobrar na prova, tá?
a tríade clássica, vocês precisam saber que é cororetinite, hidrocefalia, as classificações. E o mais importante dessa doença é prevenção, porque a infecção ela só causa problemas se for adquirida na gestação. Se vocês tiverem dúvida, podem me mandar, tá bom? A qualquer momento eu posso responder. Fiquem com Deus. Semana que vem